A paz do Senhor, irmãos. Eu quero ler um texto bíblico no livro de Provérbios, capítulo de número 6. Não é? O texto diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Provérbios 6, eu li os versículos 6, 7 e 8. Mais cedo, eu fiz uma publicação aqui no Instagram, porém na minha conta pessoal, Hércules Denob, de um vídeo, não é? Um vídeo de um senhor de 94 para 95 anos de idade, ele nos dá uma lição bastante importante. E aí, baseado nisso, eu separei esses 3 versículos que lemos, né? Provérbios capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. E também fiz aqui algumas anotações para um texto e um vídeo que nós vamos publicar no canal do CETADB daqui para o final de semana, com certeza. Tá joia? Certamente será uma bênção, não é? Certamente será uma bênção. Porque o nosso intuito é sempre cooperar, é ajudar, instruir o nosso povo, os nossos irmãos, os nossos alunos, né, do CETADB, enfim, para que cresçam, para que sejam uma bênção e tenha notoriedade, não é? Nós queremos bendizer ao Senhor por todas as coisas. Ajustei aqui a captação do áudio, agora está no máximo. Então, possivelmente, os irmãos confirmem aí para mim se o áudio ficou bom. Alguém pode me dar uma dica se o áudio ficou bom? Amém? Ficou bom o áudio? O áudio está perfeito. Então tá joia. Vamos só fazer o ajuste então aqui, porque eu consegui uma bênção, rapaz, com a irmã Eliane. Pensa se a irmã Eliane não coopera comigo de uma forma bastante especial, né? Olha aí a arrumação que ela fez, ó. Pensa, isso aí feito na impressora 3D. Ela cortou isso ali, aliás, cortado no laser, né? Olha só, Sim. que chique. Olha, Vai ficar aí. agora ficou bonito demais, hein? Você já pensou? Eu vou até ajustar aqui. Eu vou até ajustar isso aqui e ver só como é que vai ficar chique de tudo. Pois então, pastor, eu recebi um vídeo. Eu recebi um vídeo mais cedo no grupo aqui da Convenção do Estado do Paraná. E aí eu peguei e fiz a publicação no Rios. Sim. Mas pensa numa lição, rapaz. Um senhor de 94 para 95 anos de idade, com a sua enxada na mão, limpando o lote, Olha, capinando terrenos, pois ganhando olha. dinheiro. Não é? E aí ele ainda arrancou um calhamaço de notas de 100, de 50 e diz ele que tinha para quem quisesse. Dinheiro no bolso. Hein? Então, aí eu publiquei o livro, o vídeo está no meu perfil pessoal aqui do Instagram. Eu fiz a publicação ali, mas eu separei umas informações e aí eu vou fazer um vídeo a respeito disso, sobre fazer a diferença, né? Vamos falar sobre atitude, iniciativa, natureza, integridade, sede de fazer e antecipação, antevisão e percepção. Vai ser um vídeo que a gente vai fazer, e isso baseado no texto de Provérbios, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Vai ser muito bom, hein? É o texto tradicional de ter com a formiga, não é? Pois bem. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Preguiçoso. Esse aí, bem esse mesmo, meu pastor. Mas diga lá, como é que estão aí as coisas por Niterói? Porque aqui o tempo está fechando. Caminhando. Ó, o Nilton, lá, meu amigo de São Paulo, diz que nós estamos elegantérrimos. Rapaz, olha, que chique. Eu nem mereço isso tudo. O Nilton é gente boa. Pronto, aqui para nossa região deu uma esfriada, né? Por esses dias esfriou. Anteontem, na segunda-feira, deu 7 graus. Já teve frio mais intenso, mas desse ano é a menor temperatura. Mas a nossa região aqui... O café já acabou aqui. Eu tô só na água, não estou no café não. Mas o pessoal perguntou, cadê o café? O café tá... Já foi. Já foi, não tem ninguém para me servir aqui que... As meninas, quando eu estou fazendo live, elas entram lá pro quarto e ficam lá papeando lá e tal. Pronto.
Então, a Eliane deixou arrumado lá um chá de gengibre, com mais um monte de coisa que eu não sei dizer para você o que, que é, mas uma benção. Isso é para depois da live, porque se eu tomar chá quente durante a live, eu começo a suar demais. Rapaz, mas ficou Mas muito então, meu bonito. pastor, Ficou muito bonito esse hashtag aí. pois olha, rapaz, pensa. Hashtag Cetadeb. Isso aqui, a Eliane comprou uma impressora que corta laser. E 3D, aí né? ela corta madeira, corta couro, corta bastante coisa ali. E aí ela fez esse detalhezinho para mim de madeira. Tem esse daí, que é o Júnior, né? Esse aí é o Júnior. Aí Sim. tem esse daqui. Esse Olha, aqui rapaz. ele é um pouquinho maior. Aí. Tá vendo? E tem um negócio, rapaz, Esse é pro interessante. YouTube. Ele é para um lado e é para o outro lado também. Ó. Tá vendo? Você veja, as arrumações da vista de Eu acho que ela vai ter que fazer isso aí em quantidade, que o pessoal vai querer comprar isso aí. Então, rapaz, é isso aí. É uma ideia. É uma ideia. É interessante. Pois bem, meu pastor, nós estamos seguindo aqui. O governador do estado do Paraná editou novos mandatos ontem, não é? E aí aqui nós vamos ter toque de recolher a partir de 8 horas da noite, a partir de sexta-feira. E Quando com a gente isso, pensa né, que nós vamos ter que mudar horários de culto, nós estamos tendo a dificuldade que, assim, como o povo está se vacinando, a turma está achando que porque está vacinando pode deitar e rolar. E na verdade não, a vacina é um coadjuvante, né? A vacina é verdade. já tá provada aí que ela não tem 100% de eficácia, então a turma não está vigiando, não. E aí, com isso, o agravamento aqui no estado ele se intensificou, não está tendo mais, a nossa região mesmo aqui não tem mais leito de UTI disponível. Tá vendo? Então, a ideia nesse toque de recolher é fazer com que as pessoas fiquem mais em casa e, com isso, evite problemas de acidente, questão de alcoolismo, que acaba levando as pessoas para ocuparem leitos de UTI e aí acaba não tendo leitos disponíveis, né, para os que precisam de tratamento por causa da Covid. Mas, enfim. Nós queremos aqui, desde já, dar uma saudação especial a todos os nossos irmãos. Está aí, o Wellington é de Cruzeiro do Sul, no Acre. Deus abençoe você que está conosco já para esta nossa live de hoje, dia 26 de maio, quarta-feira, o dia que o Senhor fez para nele nos abençoar. Não é? Toledo, Paraná, está aí o Cauã, paranaense, da região ali Toledo é do pé vermelho, rapaz, ali a terra é vermelha, ali é do pé vermelho mesmo. Deus abençoe, Cauã, os nossos irmãos que estão chegando para a nossa live de número 63. Perguntas Bíblicas é a série que nós estamos por esses dias, não é? Aparecido de Goiânia, Deijacir. Deijacir, nós temos orado. Ele deixou um pedido de oração e nós temos orado desde então pela sua vida, pela sua família, não é? Tem sido um tempo de muita bênção. A gente comentou um dia desse que a gente começa o expediente aqui no CETAD, sempre com oração, na verdade, 7h15 da manhã, nós já reunimos ali para oração, e depois que acaba o período de oração, 15 para as 8, nós temos ainda o devocional, e aí começamos o nosso trabalho. E no final do dia, quando encerra o expediente, nós também temos um período de oração, e aí vamos cada um para os nossos afazeres domésticos, né? E nós temos recebido vários pedidos de oração, o pessoal tem mandado para o e-mail oração, que é oracão, né? @cetadib.com.br. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar e tenha certeza que aqui nós temos um grupo, inclusive eu, que nos dedicamos à oração, porque Deus tem dado a nós resposta à nossa oração, à nossa súplica. Então nós já vamos relembrar aqui, o pastor Nestor de Teresina, no Piauí, o presidente da convenção do estado do Piauí, está carecendo das nossas orações. Ele tinha melhorado, porém, ontem, né, anteontem praticamente, para ontem ele teve uma piora no seu quadro e a família pede oração e nós vamos orar pelo pastor Nestor. Também o pastor José Wellington apresentou também um quadro de melhora, graças a Deus. Graças e nós seguimos orando, né, orando pela vida do pastor José Wellington também. E os irmãos que tiverem pedidos de oração, vocês podem mandar aqui mesmo no comentário. O Bruno depois vai captar os pedidos, vai nos passar e nós vamos estar orando em nome de Jesus. É isso aí, oração@cetadib.com.br. Completa lá, Alisson. oração@cetadib.com.br. Pastor Ciro, diga lá, meu pastor.
Eu vou colocar o assunto aqui da live, ó, perguntas bíblicas. Aí eu peço a gentileza do irmão fixar aí, Bora. porque tem pessoas que entram na live E não e sabe pegam o qual é o bonde, tema. pega o bonde andando, aí, ó. Vamos poder fixar aí, ó. O pessoal pega o bonde andando, aí, e não sabe qual é a temática, né? Tá no E jeito. aí, maravilha. Pois bem, meu pastor, então vamos seguindo aqui com a nossa pauta. A pauta de hoje, ela está também bastante extensa, né? Vamos ver se a gente dá conta. Vamos lá. A pergunta que nos foi encaminhada aqui a respeito de uma fala do apóstolo Paulo, na verdade da sua escrita, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12, quando ele disse, digo eu, não o Senhor. Aí a pergunta que o irmão nos envia é nesse sentido, essa passagem seria uma opinião pessoal de Paulo e não uma palavra de Deus? Essa pergunta é bastante interessante, porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas utilizando esse argumento até para tentar enfraquecer, né, a posição de Paulo como autor sagrado, né, como autor bíblico. E aí o pessoal começa a fazer comparações com o que Jesus disse, querendo dizer que o que Jesus falou tem mais peso do que o que Paulo falou. Claro que Jesus é Jesus, né? Jesus é Deus. Entretanto, o registro das Escrituras, ele foi todo inspirado. Então a gente não pode achar que as palavras de Paulo, ditas, claro, sob a inspiração do Espírito Santo, têm menos valor do que as palavras ditas por Jesus. A gente até já falou aqui numa pergunta a respeito da chave hermenêutica, né? Que o pessoal perguntou se Jesus era a chave hermenêutica. E aí nós respondemos até que Jesus é a chave hermenêutica, desde que nós não desconectemos o que ele falou do que diz toda a Bíblia, né? Porque essa é uma estratégia de muitos grupos aí, ideológicos, de querer enfraquecer o que disse Paulo, porque foi Paulo quem falou as palavras mais contundentes, né, com respeito a assuntos aí da atualidade, né? Pecados aí terríveis que são cometidos e as pessoas querem relativizar para tentar colocar panos quentes, dizer não é bem assim, etc. Então, usa-se também essa estratégia de dizer, olha, nem tudo que Paulo falou deve ser levado a sério, porque tem casos em que ele disse, digo eu, não o Senhor, tal e tal, então isso aí não tem inspiração divina. Alto lá, né? Vamos analisar isso aí com cuidado. Olha o Coriolano aí, paz do Senhor, meu amigo. Chegou. Chegou o Coriolano. Então Chegou veja. Coriolano. Ele está aqui a pé agora. É isso aí. Muito bem. Então, pastor Ecos, vamos lá. Aquecendo para responder a pergunta. Então, muitos utilizam esse argumento, né? Ah, será que foi Deus mesmo que falou? Porque Paulo disse, o irmão leu aí, digo eu, não o Senhor, né? 1 Coríntios 7:12. Bom, Paulo é o principal teólogo do Novo Testamento, né? Depois do Senhor Jesus, ninguém falou com mais clareza a respeito da salvação e etc., do que Paulo, né? Não adianta querer enfraquecer Paulo, querer fazer... Hoje em dia tentam fazer uma confrontação entre Paulo e outros teólogos do Novo Testamento, né? Teologia paulina, teologia joanina, teologia lucana, teologia petrina, como que querendo dizer que cada um tem uma opinião diferente. Não, isso aí é prática dos liberais. Existem gêneros literários diferentes, né? Mas a teologia bíblica é uma só, né? Há abordagens diferentes. Claro que a teologia lucana, contida em Atos, é diferente da abordagem de Paulo, porque Paulo escreveu cartas que são prescritivas. E Lucas escreveu um livro narrativo que contém, claro, intencionalidade doutrinária, teológica, não é? Tem prescrição também no livro de Atos, porque a gente já falou aqui que o livro de Atos tem 7 discursos de Paulo, tem 4 discursos de Pedro, tem o discurso de Estevão, que também é teológico, lá em Atos 7, e o próprio Lucas também, ele, ao narrar, ele insere verdades teológicas. Então, o livro de Atos serve, sim, para intenção teológica. Entretanto, muitos vão além disso aí, né?
querendo criar aí uma certa rivalidade entre a teologia lucana e a teologia paulina, né? Que a gente tem que analisar isso com cuidado, né? Mas vamos lá. Então, o que Paulo quis dizer quando ele disse, digo eu, não o Senhor? Na verdade, ele quis dizer que ele não tinha nenhuma palavra dita diretamente pelo Senhor Jesus para embasar sua posição. Por quê? Ora, Jesus não tratou de todas as questões nem com os 12 apóstolos. Se ele tivesse tratado tudo com os 12 apóstolos, não seriam necessários os outros livros, as outras epístolas. Só os evangelhos já bastariam. Não, Jesus já tratou tudo. Está nos 4 evangelhos. Não, de maneira nenhuma. Tem as epístolas, né? Tem as epístolas de Paulo, tem as epístolas de Pedro, tem as epístolas de João, tem Hebreus, tem Tiago, tem Apocalipse, né? Que Jesus também fala em Apocalipse, mas também tem a revelação que foi dada a João, pelo próprio Senhor Jesus, é claro, mas João que registrou. Então veja, Jesus não tratou tudo quando ele andou na terra. Há inspiração da parte do Espírito posterior, né? Então, quando Paulo disse isso, digo eu, não Senhor, ele quer dizer o seguinte, olha, eu não tenho uma palavra específica de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou com Paulo diretamente, né? Quando Paulo disse, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O que ele quis dizer com isso? Que ele tinha estado com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus lhe revelou muitas coisas. O texto de Gálatas, por exemplo, é muito claro, né? Se o irmão puder ler, por gentileza, Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, veja como Paulo teve o privilégio de estar com Jesus e Jesus lhe transmitiu verdades que ele depois registrou. Verdades que ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus. Gálatas 1, né? 11 e 12, por gentileza. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, porque Jesus apareceu algumas vezes para Paulo, não só lá no capítulo 9 de Atos, né? Naquele encontro que ele teve a caminho de Damasco, mas também em outras oportunidades. Em Atos 22, por exemplo, acho que é até bom ler esse texto também, Atos 22, 17 a 21, veja o próprio Paulo, ele diz claramente que Jesus falava com ele, não é? Atos 22, 17 a 21, aqui uma ocasião em que Jesus fala com ele quando ele visitou Jerusalém. Veja aí, Atos 22. 17 a 21? Isto. Obrigado, Coriolano. Vamos lá. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia... Pode ler? Pode continuar. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Muito bem, então Jesus falando diretamente com Paulo. Então, onde eu quero chegar? Paulo, quando ele apresenta a verdade nas suas cartas, que são prescritivas, ele apresenta o que Jesus lhe disse diretamente, né, nos encontros que ele teve com Jesus, e ele apresenta também o entendimento que ele tinha das Escrituras, porque ele era um grande entendido nas Escrituras, sob a inspiração do Espírito Santo, né? Então a gente não pode querer dizer, só vale o que ele recebeu diretamente de Jesus. Não, tem aquilo também que ele recebeu de Jesus, não mediante uma revelação, mas recebeu de Jesus quando ele estava estudando as Escrituras. E o Espírito Santo também lhe deu a iluminação, o entendimento necessário para que ele pudesse interpretar e registrar aquilo como verdade. Então, quando ele disse, olha,
eu não tenho mandamento do Senhor, digo eu, não Senhor, ele quer dizer, olha, eu não recebi nada diretamente do Senhor, mas o meu entendimento, ele diz, ele prescreve, né? Ele apresenta uma prescrição. Então isso é importante, porque quando ele está falando de maneira, ao prescrever, ele tem autoridade apostólica para fazer isso. Então se ele tem autoridade apostólica e ele é um autor sagrado, o que está ali é para ser obedecido, é palavra de Deus também. Com certeza. Né? Então, Paulo falava pelo Espírito e tinha autoridade apostólica para apresentar prescrições. Então, não é uma mera opinião, porque muita gente vai dizer assim, isso aí não é, isso é a opinião de Paulo. Eu discordo da opinião de Paulo. Hoje em dia está assim o negócio. Né? Paulo pensava assim, mas eu penso diferente. Paulo escreveu lá no primeiro século, nós já passaram 2000 anos quase. Hoje é um outro entendimento, e naquela época existia uma ideia de família, e hoje a família já é diferente e tal. A família é feita por aqueles que se amam, não importa se é um homem e uma mulher, se é um casal hétero, se é um casal homo, não importa. Então, hoje o entendimento é esse. Então, estou dizendo agora de uma maneira bem clara para vocês perceberem por qual caminho a teologia liberal anda, né? Porque são os teólogos liberais que vão fazer isso. Eles vão começar a buscar esses subterfúgios e começar a dizer, não, é o igualitarismo, somos todos iguais, que negócio é esse, que um é melhor? Não, de jeito nenhum. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos abrindo precedentes, e dali a pouco esses precedentes que são abertos, que parece que é uma coisa inofensiva, vai servir lá na frente para outro posicionamento que vai ser tomado, né? Então a gente fala muito, quando a gente entra aqui na questão do feminismo, que é um assunto antipático, a gente não gosta de entrar, as irmãs, às vezes tem irmãs que já estão contaminadas e aí já foram cooptadas pela ideologia feminista e não gostam que a gente aborde essa questão do ponto de vista bíblico e já começa a achar que isso é patriarcado e não sei o que e tal. Veja, minha irmã, tenha cuidado, porque quando nós falamos disso, é porque nós estamos tendo cuidado com o que a Bíblia de fato diz. Né? Então, não é o assunto aqui, mas como falamos de Paulo, e Paulo é aquele homem que fala das verdades mais contundentes. Claro que a gente tem que interpretar com cuidado, saber analisar, mas ao fim e ao cabo, o que prevalece é o que a Bíblia diz. A exegese não é você dizer o que eu acho que o texto diz. Não, você extrair do texto sagrado o que ele realmente... Então, se você extrai o que o texto realmente diz, você deve obedecer aquilo ali. Uma prescrição, no caso, tem que obedecer. Né? Você pode até achar estranho, mas se está na Bíblia, é palavra de Deus, nós temos que obedecer. Então, pastor, resumindo, eu acho que eu abri alguns parênteses aqui, deixa eu voltar, só para dizer então claramente que quando Paulo disse, digo eu, não Senhor, não quer dizer que essa palavra não tem valor. Quer dizer que Paulo não tinha uma palavra específica da parte de Jesus. Mas o que ele estava falando era baseado nas escrituras veterotestamentárias, claro que é o que ele tinha à disposição à época, né? O Novo Testamento estava em formação, mas Paulo, como um grande conhecedor da lei, das escrituras judaicas que era, ele então interpretava sob a orientação do Espírito Santo e apresentava aquele ensinamento. Né? E isso é palavra de Deus também, porque Pedro, quando falou das cartas que Paulo escreveu, ele chamou as cartas de Paulo, Pedro, que tinha autoridade apostólica, ele chamou as cartas de Paulo de escrituras, um termo que era usado para o Antigo Testamento. Mas Pedro falou, olha, os indoutos torcem as cartas de Paulo e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então o próprio Pedro reconheceu que as epístolas paulinas estavam em pé de igualdade com as escrituras judaicas, né? O Antigo Testamento. Então, tomemos cuidado com isso aí. Quando Paulo diz, digo eu, não Senhor, não é que não tem valor. É que não era uma palavra diretamente de Jesus, mas era a palavra de Deus também.
Maravilha, é isso aí. A questão da aceitação ou não, às vezes a pessoa rejeita alguma coisa e procura desculpas, não é? Mas isso só quando é conveniente, porque quando não é Sim. conveniente, daí. Mas eu aprendi que espiritualmente só tem condições do indivíduo ter duas ferramentas: a pá e a enxada. Né? Sabe dessa? É, essa Da é boa. pá e da enxada? É Porque quando aí, a quando a palavra. palavra é para ele, ele pega a enxada e puxa para si. Pega para ele e puxa para si. Aí, quando Palavra é a boa, manda pá, mais, aí ele Jesus. pega a pá e joga. Não, isso aqui é para o pastor Ciro, isso aqui é para o fulano. Já pensou se o fulano tivesse aqui para ouvir esse estudo, para ouvir essa live? Ele tinha que estar aqui. Então é a pá, jogando para o outro. Mas o crente que quer ser abençoado, ele vai com a enxada. Ele Com a puxa para enxada. si e fala: opa, essa é para mim. Essa é para Você é mim. edificado e você é abençoado. Ô, Ah, Glória, e o cadê os Carlos irmãos? perguntou, o Cadê as Carlos irmãs que perguntou, estão? Ah, sim, os irmãos aí clicando no coraçãozinho. Clicar no coraçãozinho é glória a Deus. E no aviãozinho, convidando outras pessoas para assistirem a live. Os irmãos hoje parece que não estão interagindo. Agora, ó, o coraçãozinho começou a aparecer aí. Ó. o irmão Carlos perguntou ali que texto que nós estávamos nos referindo aqui. O texto é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12, quando o texto Sim. diz assim: se porém, aliás, é o 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor. E aí ele É, prossegue dando a esse é um orientação. exemplo. Esse é um exemplo que ele fala em outras partes também, né? Tem Não, sim. ele diz assim, não tem um mandamento do Senhor e tal. Também, ele está querendo dizer que ele não tinha recebido uma palavra direta de Jesus, quando Jesus apareceu a ele. Mas não quer É, dizer que o que... no mesmo capítulo 7, pastor Ciro, o Sim, versículo 40 também tem praticamente a mesma coisa. Ele diz, ó, será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Então, ele está deixando pois bem é. claro. O É, meu parecer é esse, mas isso é coisa do Espírito Santo de Deus na minha vida. E acabou-se. Então, então. eu acho que ficou clara essa questão aí. E aí ele fala num tom de aconselhamento, né? Ou De seja, fato, de fica fato. claro que ele também está considerando, nesse caso aí, outras posições, né? Quando ele fala, por exemplo, olha, ao solteiro, eu digo que é bom que fique como eu. Mas ele não está impondo ali, colocando como algo, não, só tem essa posição. Não, tem outros caminhos. Você pode casar também, que é melhor casar do que se abrasar e tal. Ou seja, é um conselho bem amplo que Paulo dá, né? Aí é um conselho. Então tem que entender bem quando é um tom de conselho, quando é um tom de uma ordem da parte de Deus, como por exemplo, quando Paulo disse, enchei-vos do Espírito, né? É uma ordem, foi Paulo que falou, mas Paulo falou pelo Espírito. O mestre Antônio Gilberto nem gostava de dizer assim, Paulo falou. O mestre Antônio Gilberto dizia, o Espírito Santo, através de Paulo, disse, né? Ou seja, porque Paulo era apenas um instrumento, mas quem estava falando mesmo era o próprio Espírito Santo por meio dele, né? Maravilha. A irmã Maria Cecília está querendo que a gente faça a pergunta, ela deve ter chegado depois. A pergunta foi a seguinte: quando o apóstolo Paulo diz assim, digo eu, não o Senhor, isso é apenas uma opinião dele ou é de fato palavra do Senhor? Essa é a explicação que o pastor Ciro acabou de dar e nós vamos prosseguir aqui, porque a próxima é quando o apóstolo Paulo usa o termo entreguei a Satanás. O que é que significa essa palavra que Paulo diz? Entreguei a Satanás. Então, ele usa essa expressão, especialmente lá quando ele fala dos apóstatas, né? Daqueles que eram inimigos declarados da igreja e que claramente não pertenciam ao povo de Deus. Podiam até ter pertencido em outra ocasião, mas no momento que Paulo pronunciou, eles já eram pessoas consideradas inimigas do Evangelho, inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Senhor Jesus e da sua palavra. Então, lá em 1 Timóteo 1:20, por exemplo, se o irmão puder ler, por gentileza, 1 Timóteo 1:20, ele fala de Himeneu e Alexandre, né? Que possivelmente é o Alexandre Latoeiro, né? E entre Não, esses, sim. pode ler? Então vamos lá. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, aí ele está falando realmente num tom, ele está citando esses camaradas aí, entre aspas,
como apóstatas, como homens que abandonaram a fé, né? Ele vai retomar, ele vai falar novamente na sua segunda carta, né? Ele fala de Himeneu e Fileto, que sua linguagem, né? A linguagem deles corrói como câncer, né? Depois, em 2 Timóteo 4,14, ele fala de Alexandre, ele adjetiva, né? Possivelmente é o mesmo Alexandre, que era identificado como o latoeiro, que ele disse, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Então, em resumo, para eu não me estender muito nessa resposta, que a primeira eu já demorei um pouco nela, entregar a Satanás aí significa que eles, esses camaradas, né, a quem Paulo se refere, eles já estavam, na verdade, a serviço do diabo. Eles estavam a serviço de Satanás. E eles, claro, como eles tinham se apartado de Deus, eles já não poderiam mais desfrutar da própria proteção de Deus. Trazendo para a linguagem de hoje, implica que esses camaradas foram excluídos da congregação. Eles estavam excluídos. E eles não se arrependeram, estavam totalmente distantes da vontade de Deus. E Paulo fala assim, olha, eu os entreguei a Satanás, eles que fiquem para lá, o negócio deles é com o diabo mesmo, né? Eles não têm mais proteção nenhuma da parte de Deus, então eles já estão aí a serviço do diabo e entregues à sua própria sorte, às suas próprias paixões, também usando um termo lá de Romanos capítulo 1, que Paulo falou que Deus os entregou às suas próprias paixões, né? Porque eles se desviaram, né? Então, quando a pessoa se desvia, ela fica entregue ao diabo, às suas próprias paixões. Então, Paulo ele apenas reforçou o argumento com essa expressão, né? Então, o irmão pergunta se não havia salvação para eles. Se eles permanecessem no erro, não haveria. Claro que Deus é misericordioso, né? A gente, claro, lendo Hebreus, fica difícil a gente afirmar que alguém pode desapostatar, né? Forçando, usando uma força de expressão. Porque o apóstata já é um caso realmente que a pessoa virou as costas para Deus, ela se entregou às suas paixões, ela realmente rejeitou a Deus. Claro, enquanto a vida, né? Deus é misericordioso. Deus teve misericórdia até de Manassés, aquele rei ímpio que cometeu tantos pecados, né? Então, a gente não vai ser aqui dogmático e dizer que a pessoa, uma vez que apostatou, perde a salvação por completo. Deus pode ter misericórdia, mas aí é com Deus, né? Pelo relato da Bíblia, é difícil a gente defender a salvação de um apóstata. Então, Paulo ele foi contundente ao dizer, olha, com esses camaradas aí eu não tenho mais esse negócio de orar. João falou, né, usando um texto correlato também, João até falou que não se deve orar, né, por certos pecados, não adianta orar, justamente porque em caso de apostasia, a pessoa já, de maneira consciente, voltou-se contra Deus, voltou-se para o mundo e de costas para Deus, não havendo mais possibilidade, né, pelo menos em tese de salvação. Claro que a misericórdia de Deus é maior do que tudo, mas a gente não vê aí mais possibilidade porque a pessoa se rebelou contra Deus, não é? E as suas ações estão demonstrando que não tem mais interesse pela fé cristã, né? É verdade, é o desprezo, é o caso de um exemplo correlato, né? É lá do nosso, do Esaú, né? Do personagem Esaú, que por um manjar de lentilhas vendeu o direito à primogenitura, e o texto de Hebreus, falando nesse contexto que a gente está aqui abordando, diz que ele desprezou, ele foi fornicar, ele foi profano, e a Bíblia diz que nós não devemos ser fornicados ou profanos, como Esaú, que por um manjar de lentilhas vendeu a sua primogenitura. Isso aplicando para a salvação, pensando no livro de Hebreus, a Bíblia diz, como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Ou seja, se a pessoa desprezar a sua salvação, como que ela será salva? Não é que Deus não quer salvá-la, é que a própria pessoa está desprezando a salvação. Então é esse o caso aí. E Paulo, então, foi claro ao dizer, eu entreguei a Satanás, porque esses camaradas aí são inimigos de Deus, são inimigos do Evangelho, são perseguidores dos servos de Deus,
Então o negócio deles agora não é mais com Deus, eu já os entreguei a Satanás. É nesse sentido, né? Maravilha. Similar ao que acontecia lá também na igreja de Corinto, lá. Aí é outro caso também, mas tem uma semelhança. 1 Coríntios, capítulo 5. 5 também, Paulo orienta que a igreja entregue o moço lá para Satanás. Se bem que ali no caso, acho que era um caso menos grave, porque Paulo ainda deixou uma possibilidade, né? Do camarada. Quem sabe ele se arrependa, né? Tal, E mas há quem diga, há quem faça a relação com uma palavra de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, quando ele orienta os irmãos a amar. E a ideia que se passa é que se referia a este caso que ele havia tratado na primeira epístola. é verdade. Pois bem, meu pastor, Efésios capítulo 5, versículo 19 diz assim, ó: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A pergunta é, o que são estes cânticos espirituais que estão aqui nesse texto de Efésios 5, 19? Então, Paulo, quando ele cita esse texto que o irmão acabou de ler, ele está dizendo o seguinte, que o crente cheio do Espírito Santo, ou a congregação, né, que está vivendo a plenitude do Espírito, ela apresenta a Deus, claro, um culto verdadeiramente pentecostal, que tem, como ele diz até lá em 1 Coríntios, usando aqui um texto correlato, 1 Coríntios 14, 26, a congregação apresenta a Deus um culto que tem 3 ministrações. A ministração de louvor, né? A ministração da palavra e a ministração do Espírito. Porque Paulo foi claro dizer, nesse texto que eu citei, 1 Coríntios 14, 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Em outras palavras, olha, tem a ministração do louvor, salmo, porque os salmos eram cantados, ou seja, eram louvores cantados, né? Os salmos que nós temos hoje na nossa Bíblia, nos tempos do Antigo Testamento, eram cantados, né? Então, por isso que Paulo falou, tem salmo, tem doutrina, que é a palavra de Deus, devidamente explicada. O termo doutrina, no singular, no Novo Testamento, significa palavra de Deus devidamente explicada, sistematizada, isso que é doutrina, né? E ele falou, tem língua, tem interpretação, tem revelação, ou seja, é a ministração do Espírito, que é o Espírito Santo que age na igreja para que aconteçam essas manifestações. No texto de Efésios, ele volta a tratar da mesma questão, né? Eu digo que ele volta a tratar porque 1 Coríntios foi escrito antes, né, de Efésios, que Efésios já é uma carta da prisão, né? Ou seja, do tempo que Paulo estava em Roma, lá por volta do ano 60 a 62, mais ou menos, né? Coríntios foi escrito antes, quando ele ainda estava em liberdade. Então, em Efésios, ele volta a tratar dessas questões, que certamente ele falou aos coríntios, mas ele falava disso nas suas pregações. Por exemplo, lá em Éfeso, ele esteve lá por 3 anos, né? Ou seja, na província da Ásia, mais precisamente em Éfeso, onde ele se estabeleceu, ele esteve ali por 3 anos. Então, certamente, ele tratava dessas mesmas questões que ele tratou. Aliás, foi em Éfeso que ele escreveu aos Coríntios. Então, se ele escreveu aos Coríntios, em Éfeso, ele tratava dessas mesmas questões também em Éfeso. Então, por isso que eu cito o texto de 1 Coríntios. Aí, quando ele fala de salmodiando, né, entre vós, aí ele fala, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Claramente, ele está falando de 3 modalidades de cânticos que havia na congregação. Os salmos, claro, como eu já expliquei, eram os próprios salmos da Bíblia que eram cantados, né? Hinos eram as composições cristãs que não estavam nos salmos, mas eram as primeiras composições cristãs, claro, baseadas na Bíblia. O texto de Filipenses, por exemplo, 2, 5 a 11, a maneira como está registrado no texto sagrado, dá a entender que era um cântico, era uma composição, aquele texto que diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou. Veja como é uma gradação. Vai mostrando, né? De sorte, aí diz que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está o Coriolano, colocou aí para nós, Filipenses 2, 5 a 11. Então, isso também, e outras passagens neotestamentárias, paulinas, elas são consideradas também cânticos, hinos, né? Que eram as primeiras composições, e tinham inspiração divina também. Então, veja, distinguindo, os salmos eram os próprios salmos bíblicos que eram cantados, os hinos eram as primeiras composições que foram feitas, e os cânticos espirituais eram aqueles cânticos que eram ministrados no momento do culto pentecostal, quando havia manifestação do Espírito. Lembra que eu disse que tem 3 ministrações, a ministração do louvor, da palavra e do Espírito? Então, quando o Espírito Santo agia, naquele momento de ministração, surgiam cânticos espirituais. Possivelmente alguns cânticos em línguas, da parte do Espírito, né? Em outras línguas, outros que continham uma mensagem profética. Claro que não é o que hoje em dia tem esse negócio aí do cântico espontâneo, que o pessoal fala que é o Espírito Santo, né? Isso aí qualquer um faz, né? Eu estou cantando, ó, com cego andei e perdido vaguei, eu vaguei, longe, 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 longe do meu Salvador, né? E você também, meu amigo. Veja, eu estou exagerando um pouco só para você ver que hoje em dia tem esse negócio de cântico espontâneo. Não quer dizer que todo cântico espontâneo que a pessoa inventa na hora, isso é da parte do Espírito. Claro que lá com a melodia na hora, o pessoal é levado a pensar isso. Olha, Deus está falando. Não, aqui Paulo está falando realmente daquilo que vinha do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo dava na hora, uma inspiração da parte do Espírito, e a pessoa cantava. Eram cânticos espirituais, ou seja, cânticos provenientes do Espírito Santo, verdadeiramente, sob a inspiração direta do Espírito Santo. É isso que são os cânticos espirituais. Não é o mesmo que cantar espontaneamente, né? Porque senão alguém pensa que toda vez que você cantar espontaneamente, você inventar uma frase ali no meio de uma melodia, é do Espírito. Não, né? Agora, o Espírito Santo, ele faz isso. Eu estou dizendo isso porque hoje em dia as coisas estão sendo banalizadas, né? Por exemplo, a profecia. Na medida que o camarada diz, profetiza para o seu irmão, profetiza e tal, dá a impressão que qualquer palavra dita no culto, com fé, tal, é uma profecia. Não, profecia é diferente. Quando o Espírito Santo realmente quer falar, né? Também línguas. Quando a gente fala em línguas, é quando o Espírito Santo dá. Quando ele acende o fogo dentro de nós. É ele que acende o fogo e aí eu falo, né? Não é quando o pregador manda, porque hoje em dia também tem esse negócio. O pregador pega o microfone e fala, eu quero ouvir uma rajada de línguas. E as pessoas começam a falar mecanicamente. Isso é mecanicismo, né? As línguas existem, elas vêm da parte do Espírito, mas é quando ele acende um fogo dentro de nós. Aí ele acende o fogo, eu abro a boca e falo, movido diretamente pelo Espírito. Não é quando eu quero falar, porque o pregador mandou e tal. Aí já é mecanicismo. Então Aqui, a gente tem... pastor, na pergunta que chegou para nós, não está claro, é uma situação aqui. Mas eu acredito que, de repente, porque aqui também não tem um registro de quem foi que fez a pergunta, mas é muito provável que a pergunta ia ser dirigida pensando que os cânticos espirituais são cantos em línguas estranhas. Talvez seja essa a conotação que levou o irmão a fazer aqui a pergunta. Né? O sentido aí é de cânticos sob a inspiração direta do Espírito. Né? Eu creio que Deus pode dar algumas palavras em línguas e também palavras claras de louvores a Deus. Veja o que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles não falavam em línguas, mas glorificando a Deus. Falavam sob a inspiração direta do Espírito. A diferença aí é que é cantado, né? Então são cantos espirituais. Então pode ser em línguas também. Né? Não está especificado no texto. Mas a gente que é pentecostal, a gente sabe muito bem. Eu mesmo, por graça de Deus, já cantei espiritualmente falando. Deus já me deu
Eu me lembro de algumas vezes em que eu estava participando de cultos fervorosos e na hora Deus me deu cânticos, né? Deus me deu cânticos. Eu cantei uma parte em línguas, outra parte veio uma mensagem profética e tal. Então nós que somos espirituais, nós vivenciamos isso. Nós temos uma experiência com isso. Só que não é mera experiência. Tem fundamentação bíblica, como é esse caso aí. Efésios 5,19 mostra que há fundamentação, né? Porque a nossa fé não está firmada em experiência. A experiência é importante, é uma fonte de autoridade, mas é uma fonte secundária. A nossa fonte prioritária de autoridade são as próprias escrituras sagradas. Maravilha, meu pastor. A próxima pergunta, ela se divide em dois. A primeira parte diz respeito à temática que nós estamos. A segunda parte é temática escatológica. Então, a segunda parte nós vamos deixar para quando nós voltarmos com o tema perguntas escatológicas. Mas a primeira questão que o irmão levanta é assim: quando em 1 Pedro, capítulo 5, fala sobre os irmãos que vivem na Babilônia, não seriam os irmãos que vivem no meio do pecado? Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, eu vou ler o texto aqui para os irmãos. É o finalzinho do texto. É o 13, né? Versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. O termo Babilônia aí, muito possivelmente, né, é uma alusão figurada, claro, à capital do Império Romano. Roma, no caso, né? Provavelmente seja uma referência secreta a Roma, porque a Bíblia tem casos assim, de usar um termo figurado para se referir a uma cidade por causa dos seus pecados, etc. Tem um exemplo correlato aí de Apocalipse 16 e 19 até 18 a 24, que fala de Babilônia, fala de Sodoma e Egito, numa referência a onde Jesus morreu. Claro, Jesus morreu em Jerusalém, só que devido aos pecados que havia ali, há uma referência como se fosse Sodoma e Egito, né? Então, possivelmente, Pedro aí está se referindo a Roma, né? Essa igreja estava unida à audiência de Pedro, por escolha divina, e por isso era chamada de coeleita, né? Então, a tradição até da própria igreja católica considera que Pedro e Marcos estiveram juntos em Roma, né? Claro, isso não está na Bíblia. Paulo esteve em Roma, biblicamente falando. Pedro, a Bíblia não diz que ele esteve em Roma, mas a tradição considera que Pedro esteve em Roma e que, inclusive, foi morto em Roma, né? Então, entende-se que Pedro aí estava se referindo a Roma, ou seja, pouco antes do seu martírio nas mãos do imperador Nero, Pedro escreveu de Roma aos cristãos que estavam na Ásia Menor. E ele se refere a Roma como se fosse Babilônia, mas é um sentido figurado, porque Babilônia era um termo, Apocalipse mostra isso, né? Era um termo usado à época, um termo para apelidar, né? Assim, uma cidade que estava envolta no pecado, uma cidade que tinha se voltado contra Deus, etc., ela podia ser chamada de Babilônia. Então, muito possivelmente, é uma referência à própria cidade de Roma. Maravilha! Então, vamos lá agora aqui para uma outra questão. A pergunta que o irmão faz aqui a respeito da besta que sobe do mar, eu vou passar essa questão para as perguntas escatológicas. E no tempo oportuno nós vamos retomar, né, as perguntas escatológicas e aí nós vamos responder essa aqui. Mas a pergunta dele foi: por que a primeira besta sobe do mar? Tem algum significado? Vai chegar o dia. Então, no Velho Testamento, a pergunta do irmão Brito Guerra: no Velho Testamento havia misticismo? Então, o termo misticismo é um termo polissêmico, né? É um termo polissêmico, ou seja, tem vários sentidos. Se você procurar no dicionário, você vai ver que misticismo pode ser inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais e preocupar-se com eles em detrimento das explicações racionais científicas, né? Crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens, tendência para assimilar e incorporar com intensidade a sua forma de pensar os ensinamentos religiosos, né? Atitude mental baseada mais na intuição e no sentimento do que no conhecimento racional,
maneira de compreender e de realizar a experiência mística e tal. Então, veja, o termo misticismo, ele é amplo, né? Nas suas acepções, né? Ou seja, ele é polissêmico, tanto que a gente vê até alguns teólogos aí que não entendem bem o contexto das coisas, começam a dizer, estão criticando o misticismo, mas a igreja ela tem que ter experiências com Deus e tal. Quando a gente fala de misticismo, e a gente teve aqui lives em que nós falamos do perigo de o pentecostal se tornar místico, claro que nós não estamos falando aqui contra a experiência pentecostal, né? Porque a experiência pentecostal, ela se impõe, porque nós somos pentecostais, mas não está acima da palavra. Nós aqui já citamos, inclusive, lá o caso do quadrilátero de Wesley, né? Que Wesley, ele tinha também como fonte de autoridade a tradição, a experiência, né? A razão, tudo isso ele valorizava. Mas nesse quadrilátero, a parte mais importante era as escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa fonte prioritária de autoridade. Agora, eu sei que essa pergunta, quando ela surgiu no momento que nós estávamos falando do perigo do misticismo, no meio pentecostal, até quando falamos do caso daquela profecia, aquela famosa profecia do dia 30 de março, do cavaleiro, do cavalo amarelo e tal, e nós falamos sobre isso, né? Então aí surgiu essa questão que nós falamos, temos que ter cuidado com o misticismo. E aí certamente o nosso irmão perguntou sobre isso, né? Sobre o misticismo, e aí ele faz uma pergunta sobre o Antigo Testamento. Havia misticismo? No sentido que nós falamos, sim. Por quê? Porque nós falamos no sentido de práticas mágicas, de feitiçaria, de adivinhação. E aí tem vários textos, a gente poderia até ler alguns aqui. Por exemplo, Levítico 19, tem vários, vamos ler só 2 versículos. Levítico 19, 26 e 31, por gentileza, pastor Eco. 26. Não comereis coisa alguma com sangue, nem agourareis, nem adivinhareis. Olha aí, nem agourareis, nem adivinhareis. Dentro do que nós falamos, isso aí é tipo de misticismo, né? Versículo 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, Levítico fala várias vezes, no capítulo 20 também, Deuteronômio 18, Isaías 47, Miqueias 5. Tem o caso do rei Saul, né? Que procurou uma feiticeira e ele foi, na verdade, a sua condenação, em parte, foi por causa disso, porque ele procurou uma feiticeira e não buscou o Senhor, né? Então, quer dizer, nesse sentido, havia sim misticismo nos tempos veterotestamentários, nos tempos do Antigo Testamento. O misticismo no sentido de ocultismo, de feitiçaria e tal, de adivinhação. Isso sim, claro, havia nos tempos do Antigo Testamento. Maravilha. O nosso companheiro Filme Costa 66 Bible. Tá ele aí, na live. E a pergunta dele é a seguinte: antes da serpente rastejar, é possível ou provável que ela voasse ou tivesse pernas? Essa pergunta é curiosa, né? Eu não penso que ela voava, né? Porque ela não era a serpente não é um pássaro, né? E também não é como o morcego. Claro, não é só pássaro que voa. O morcego é mamífero e voa. Só que o morcego tem asas, né? Eu não acredito que a serpente tivesse asas e pudesse voar, né? O que a Bíblia diz é que ela foi a serpente, como ela participou ali, né? É claro, a serpente acabou, digamos assim, levando a culpa, mas o culpado disso aí é Satanás, que estava personificado na serpente. Mas, de fato, tem na Bíblia, ali a gente pode até ler essa passagem, por gentileza, Gênesis 3, 14 e 15. Gênesis 3, 14 e 15, tem aí a maldição, né? A repreensão de Deus ao diabo que estava personificado na serpente e também a própria serpente. A serpente acabou também aí recebendo uma sentença, né? Gênesis então 3... o Senhor... Bora lá?
Bora. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejarás, andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esse texto tem que ser lido com cuidado, porque a segunda parte é uma referência a Satanás, né? Quando diz aí, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta, ou seja, a semente da mulher, não é? O descendente da mulher, Cristo, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, porque Jesus, claro, sofreria e tal, ele veio para sofrer também, morreu na cruz. Então o diabo, ele, de certa maneira, feriu o calcanhar de Jesus. É uma linguagem figurada, né? É figuração de linguagem para dizer que Jesus sofreu. Mas ele feriu a serpente na cruz, ele feriu Satanás, ele venceu o diabo na cruz, porque o texto Colossenses deixa claro que ele triunfou na sua morte, ele expôs principados e potestades e tal. Foi na cruz que ele venceu o diabo, né? Na cruz que ele deu o brado da vitória e disse está consumado. Não foi no inferno. Alguém pensa que Jesus venceu o diabo lá no inferno. Não, foi na cruz. Colossenses 2 deixa claro que Jesus expôs principados e potestades na cruz e triunfou em si mesmo, triunfou na cruz. Agora, a primeira parte desse versículo, ou seja, a primeira parte dessa passagem, Gênesis 3:14, aí fala da serpente, do animal, né? E diz que o animal andaria sobre o seu próprio ventre, né? A gente, claro, tem dificuldade de entender, porque tem várias espécies de serpente e tal, mas a serpente, de fato, ela rasteja, tem algumas que se ficam em pé assim na hora do bote e tal, tem algumas que conseguem subir na árvore, mas sempre rastejando, né? Agora o pessoal já vai mais além, fala, não, a serpente tinha pernas, a serpente tinha asas. Aí a gente realmente não vai entrar nesse campo, porque é mera especulação, né? Sim, pastor. Maravilha. É que na revista aí, Corrigida, o texto do versículo 14, ele diz assim, ó, porquanto fizeste isso, maldito serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Sobre o teu ventre andarás. Ao meio da revista Corrigida. Na atualizada, sim, o versículo diz assim, ó, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O andarás é uma força de expressão. São praticamente... não vai andar, né? Não mas vai andar aí no sentido de mover-se, né? Se deslocar, se deslocar. Exatamente. Então no porque sentido de o próprio irmão que fez a pergunta, ele colocou essa observação no comentário ali. Então só para deixar claro. Mas andar, né? O carro anda, né? O carro anda. Mas ele está, na verdade, a roda que está... Eu andava de bicicleta. E era bom nisso, entendeu? Uma hora bom. Foi campeão. O irmão foi campeão aí. A gente precisa fazer uma live qualquer dia desse aí para o irmão contar essas histórias aí. Contar essas histórias? Mas nessa época era outro corpinho, viu? Era outro corpinho. Mas agora tá recuperando, né? O irmão tá... Rapaz, nós estamos querendo. Tá andando aí, tá. Bom, vamos lá. Sim. Eu que estou precisando voltar aí a uma prática mais... Rapaz, agora com esses dias que esfriou demais aqui, eu parei. Deu uma segurada. Pois bem, a pergunta, pastor, para a gente seguir aqui é assim, segundo a Bíblia, o pastor deveria viver apenas da obra? Aí tem a questão ideal e o real, né? O ideal é que o pastor vivesse da obra, né? Porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, né? Mas o próprio Paulo que disse isso, lá em 1 Timóteo 5:18, ele trabalhava, né? Que lá em 1 Coríntios 4:12, ele fala do seu trabalho, Atos 18, versículo 3, a Bíblia diz que ele era construtor de tendas, né? Ele trabalhava com isso, para não ser pesado a igreja. Então, o ideal, né? Não quer dizer que só o ideal seja certo, né?
O ideal é que o obreiro vivesse apenas da obra, mas que se voltasse totalmente para a obra. O pastor, veja, um pastor voltado todo para a obra, claro, recebendo o seu salário digno, porque digno é o obreiro do seu salário, né? E servindo a igreja, servindo a congregação. Não quer dizer que ele não poderia tirar férias, porque tem gente também que pensa que o pastor ele tem que sofrer, né? Todo pastor tem que sofrer. Claro, ele já sofre, porque a chamada de Deus envolve o sofrimento, é claro. Mas não quer dizer que ele não pode tirar férias, não quer dizer que ele não pode passear com a família e tal. Se a pessoa vê o pastor caminhando no shopping, olha lá o pastor, as ovelhas sofrendo e ele caminhando com a esposa, tomando sorvete com a esposa no shopping. Veja, o pastor é um ser humano, ele tem todo o direito. Vai chegar o mês de setembro aí, o pessoal vai ficar falando síndrome de burnout, pastores estão se suicidando. Por quê? Porque tem muita gente que também não compreende o lado do pastor, a dificuldade. Ele é uma pessoa, como qualquer outra, precisa descansar, precisa dar atenção para a família. Aliás, a sua família está em primeiro lugar, né? Porque aquele que não cuida bem da sua família, a Bíblia diz que é pior do que o infiel. Então, quer dizer, aí a congregação tem que entender também. Mas o obreiro é digno do seu salário, quer dizer que ele serve a congregação, recebe um bom salário para isso, para sobreviver, para ter uma vida digna, né? Isso é o ideal. Mas quando não há possibilidade, o obreiro, ele às vezes tem que trabalhar. É o caso de Paulo, o próprio Paulo, que é um modelo para nós, ele trabalhava, né? Então não é errado trabalhar. Não pergunta se o pastor deveria viver apenas da obra. O ideal seria isso, mas nem sempre o ideal é possível. Então, o real é que nós, muitas vezes, a maioria dos obreiros tem que trabalhar, né? Tem que ter uma vida, né? Eu, quando dirigia a congregação, me lembro, eu trabalhava durante o dia, à noite tinha que pregar à noite, eu usava o meu horário do almoço para preparar o sermão para pregar à noite, ou acordava mais cedo, ou entrava na madrugada e tal, porque eu dirigia a congregação, tinha responsabilidade ali, e eu era o dirigente da congregação, e era o real, era a realidade que se impunha, né? Então, Deus, ele se agrada também quando nós nos esforçamos, fazemos a nossa parte, né? Então, quando ele pergunta, irmão, se deveria, eu volto a dizer, o ideal seria esse, mas quando nós pensamos na realidade de Brasil, especialmente, nos Estados Unidos é outro caso, né? Lá é outra mentalidade e tal, e a pessoa faz o seminário, se prepara, e depois ela já tem também uma ajuda realmente, né? Então, mas no Brasil a realidade é outra, né? Então nós temos que entender isso também. Maravilha, meu pastor, nós vamos ficar por aqui. Mas olha só o que é que tem aqui pela frente. O Júnior Carvalho. Júnior Carvalho, eu não vi ele aí hoje, rapaz. Júnior Carvalho perguntou se pagar o dízimo interfere na salvação. Se não pagar o dízimo, interfere na salvação. Aí, outra pergunta, estão corretos os termos está repreendido, está amarrado? Apocalipse 3, 21. Nós vamos nos sentar no trono de Jesus com ele. A parábola do rico e Lázaro é real ou não? E assim vai para a próxima live, que será na quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira da semana que vem, vamos lá, dia 2 de junho. Nós estaremos aqui novamente a partir das 22 horas no Instagram do CETADB. E todos os irmãos são convidados. Nós vamos colocar a divulgação para os irmãos das questões, né, que serão abordadas nessa próxima live, para que os irmãos nos ajudem também na divulgação. Queremos agradecer, né, cada um dos irmãos que estiveram conosco. Eu não observei se o pastor Evandro estava ali, eu não observei se ele entrou na live hoje, mas eu vi que outros irmãos de Palmas mandaram um joinha ali. Então, Deus abençoe os nossos irmãos tocantinenses. Eu vi também os irmãos do Amazonas com a gente, Acre. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Armínio Sincero aí, que é o pastor Diego Aquino. Sim. Ele está dizendo que ele, aqui ó, pastoreio 2 anos sem salário, puro amor ao chamado. Mas você deve ter a sua fonte de renda, né? Porque senão você não sobrevive, né? Você tem alguma fonte, né?
de O renda. apóstolo Paulo fazia tenda, não é? Exatamente. Não tem salário porque deve ter algum recurso, mas não é pecado receber o salário, né? Digno é o obreiro do seu salário. Então, se a igreja pode, se a igreja pode, na verdade, pagar o obreiro, não há pecado nisso, né? Agora, às vezes a congregação não tem condição, uma congregação muito simples, muito pobre, e o obreiro tendo a sua fonte de renda, aí é outra coisa, né? Mas Maravilha. não quer dizer, viu, pastor Diego, que o camarada que recebe o salário que ele não tem amor, né? Tem também, né? Alguns não têm, né? Tem alguns que estão só pelo salário, né? Infelizmente. Exatamente, exatamente. Infelizmente. É bom fazer essas ponderações, né? Com certeza. Mas agradecer. Os irmãos se manifestaram ali, ó, Minas Gerais, Rio de Janeiro, lá da região de Campo Grande. Deus abençoe vocês. Os nossos irmãos também da Bahia, Rio Grande do Sul, São Luís Gonzaga. Olha que maravilha. Deus abençoe. Pastor Ciro, as suas considerações finais, nós vamos orar. Lembrando de orar pela vida do pastor Nestor, lá de Teresina, no Piauí. Vamos orar também pela vida do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu me lembrei aqui agora, nós vamos orar pela saúde do meu cunhado, né, o Elianai Pagani Ascioli, filho do pastor Daniel, Sim. é o filho mais velho. Ele pediu oração, pastor. Ele teve recentemente um quadro clínico bastante complexo e ele está carecendo de uma intervenção divina na sua vida. E nós vamos também orar por ele. Mas, contigo a palavra. E também, pastor Edson, aproveitando aqui minha parte final, só para pedir oração também pelo irmão Márcio. Pastor Ricardo Coriolano conhece ele, pastor Márcio, o irmão Márcio Borges, né? Lá de Curitiba, que é um amigo nosso também, uma pessoa muito amável, que está também com esse problema do Covid, está entubado, né? E também carecendo aí das nossas orações. Ele e mais alguns aí de Curitiba, que eu não me lembro o nome agora, mas o nome dele eu lembro bem, irmão Márcio Borges, que conta com as nossas orações. A minha família, a esposa está muito aflita, né? E tem pedido oração, e aí seria bom se pudéssemos orar também. Nós vamos orar. Deus está cuidando de tudo, né? Eu tenho dito isso aos irmãos, Deus está cuidando de tudo. Alguém pode, porque está vivendo uma situação mais acirrada, com uma dificuldade um pouco mais intensificada, pensar que Deus não está atento. Na verdade, nada foge ao controle de Deus, Ele está cuidando de cada detalhe, não é? Essa é a verdade. O irmão disse ali que está querendo fazer alguma pergunta. Quem quer fazer pergunta é só digitar ela aí nos comentários, que depois o Bruno ele vai passar para a gente as perguntas que foram feitas nessa live e nós vamos colocar dentro da classificação que nós estamos utilizando para que sejam respondidas nas lives posteriores, nas que virão, não é? E será uma benção. Quero mais uma vez agradecer. E só lembrando, pastor, sim, desculpa sim, interromper, só lembrando, os irmãos estão fazendo várias perguntas aí, que eu vi, até escatológica, que lá no YouTube, Cetadeb, né? Você entrar lá no YouTube e digitar Cetadeb, você tem uma infinidade de vídeos lá, né? Tem vídeos de todo tipo, com todas essas perguntas que a gente responde aqui toda quarta-feira, você tem lá as playlists, perguntas bíblicas, perguntas eclesiásticas, perguntas escatológicas. Então tome tempo. Às vezes o pessoal quer resposta, mas não quer tomar tempo. Às vezes eu tenho medo de parecer grosseiro com os irmãos. Mas a pessoa fala assim, explica aí e tal. Eu falo, meu amigo, eu estudo isso há 30 anos, né? Veja, até hoje eu estou aprendendo. Aí você quer que eu dê uma resposta instantânea. Não, vai lá, vai buscar lá. Toma tempo. Conversando com um jovem, pastor, na semana que passou, eu expliquei para ele uma situação que está ocorrendo. Desculpa, o Charles aí, ó, é meu testemunha. Que o Charles Barreto é meu amigo lá do tempo de São Paulo, lá quando a gente começou a estudar escatologia, lá com o pastor Valdir Bícego, 1988. Então, eu falo, já tem dia já esse negócio. Porque eu não tenho cabelo branco, o pessoal pensa que eu estou brincando quando eu falo que eu estudo escatologia há 30 anos, né? Desculpa, mas eu estava conversando com um jovem, explicando para ele o problema que nós enfrentamos hoje. Quando eu me converti,
que nós não tínhamos internet, então vamos fazer um estudo bíblico. Então eu utilizava naquele momento as Bíblias que eu ainda uso hoje. Né? 3 versões diferentes de Bíblia, eu usava, como ainda uso a Bíblia de Estudo Vida Nova e a Bíblia Thompson. E aí uma enciclopédia bíblica e também uma chave bíblica. Então eu precisava achar um texto. Eu lembrava, não, pá. Então você ia na chave bíblica, amor. Aí tinha lá vários, aquela lista infinda de amor. Aí você ia lendo um versículo, lia outro, até achar aquele que você queria. Aí hoje não. Hoje o camarada vai na internet, ele digita lá, já pega até o sermão pronto. Aí vai dizer, por que eu não consigo citar texto decor? Porque na verdade não é Bíblia. Porque você vai conseguir assimilar a partir do momento que você lê com mais frequência, tiver mais contato e tal. Porque não é difícil hoje você encontrar um indivíduo que está com 5, 6, 7 anos de igreja, e quando você manda abrir a Bíblia num livro, uma coisa simples, um evangelho, ele começa lá no índice, ele vai lá no índice da Bíblia para ver em que página que está o evangelho que está sendo pedido para leitura para ele poder achar. Então, infelizmente, tem a parte positiva, mas tem a parte negativa que acaba atrapalhando. Então, eu expliquei para o moço que, na verdade, para que ele consiga ter essa capacidade de armazenar e de ter assim um leque maior de referências, ele precisa ler mais a Bíblia. Vai pesquisar na internet, amém, é uma ferramenta joia, mas tem que ler mais para ter essa capacidade de assimilação, de armazenamento de informações ampliada. Porque se você não ler, se você não exercitar, essa capacidade vai ficar atrofiada, na verdade. Mas amém. Vamos orar então, pedindo de Deus a bênção sobre a vida desses que nós mencionamos os seus nomes, porque Deus está conosco e vai nos ouvir agora. Amado Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor nos tem dado vida, saúde, e tem nos colocado, Senhor, cada dia em pé na tua presença para realizarmos a tua obra, para fazermos a tua vontade, para executarmos os teus planos, projetos para as nossas vidas. Continua nos abençoando. Agora nós colocamos, ó Deus, diante de ti, a vida do pastor Nestor, que está em Teresina, no Piauí, carecendo da tua bênção, da intervenção do Senhor na sua saúde, assim como o pastor José Wellington Bezerra da Costa, também em São Paulo, ainda carecendo da tua bênção, da tua graça, em favor da recuperação da sua saúde. Também o meu cunhado Elianai, que está hospitalizado, eu te peço, sim, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor o visite e dê a ele o pronto restabelecimento da sua saúde. O Márcio, que o pastor Ciro menciona o seu nome, o seu caso, que está em Curitiba, também precisando da tua intervenção. Assim ele, também tantos outros irmãos que estão, ó Deus, em toda parte, precisando da tua bênção, porque estão hospitalizados, enfermos, que foram acometidos pela Covid e estão padecendo, suplicando a tua graça, a tua misericórdia. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, envia a tua bênção, a tua graça e a cura, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus irmãos, como dissemos, então, dia 2 de junho. 2 de junho será o nosso próximo encontro aqui no Instagram do CETADB. E estaremos dando prosseguimento a essas perguntas, que já estaremos encerrando a série, de perguntas bíblicas, e estaremos na sequência, iniciando já uma nova série com a temática que virá, que certamente edificará o nosso povo. Meus irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês que estiveram conosco. O pastor Ciro, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Saudação aí para a irmã Júlia, irmã Luciana. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus nos abençoe a todos. Amém.